A maioria das histórias da Marvel se passa num único universo que é o 616. Ali as coisas têm certa continuidade e nós temos uma espécie de coerência entre os eventos. Mas tem um certo título da Marvel que se propõe a especular o que aconteceria se um certo detalhe daquela cronologia fosse diferente. Esse título em inglês é What If. Em português ele saiu nas revistas como O que aconteceria se, e agora que ele está virando uma série de animação, ele também vai ser chamado de E se. Esse título, como eu disse, ele se propõe a imaginar certas coisas que seriam diferentes no universo Marvel, como por exemplo, o que aconteceria se o Peter Parker fosse mordido por uma ovelha radioativa? Ou então, o que aconteceria se o Thanos assumisse o lugar do Capitão América? Ou então, e se o Thanos conseguisse derrotar o Galactus e transformar ele no Elvis Presley? É sobre exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre os 10 What Ifs mais esquisitos que a Marvel já lançou. Se você quiser saber os detalhes dessas histórias que eu acabei de mencionar, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhuma dessas esquisitices. Se você gostar desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar seu like ali embaixo. Se você conhece algum outro What If que é bem esquisito, comenta também para a gente agregar aqui a essa lista de esquisitices. Se você quiser ver mais vídeos como esse, já aproveita para se inscrever aqui nesse canal. Enfim, minha gente, vamos falar agora sobre esses 10 What Ifs mais doidos de todos os tempos, começando pelo mais normal e indo até o mais insano. O primeiro que eu vou falar aqui é o E se os Vingadores derrotassem todo mundo. Essa história, que foi lançada lá em 1981, no What If número 29, imagina essa realidade alternativa, onde os Vingadores vão conseguir ali ter um resultado um pouco mais permanente na sua luta contra os vilões. Em uma determinada situação, eles estão combatendo o crime e de repente eles são visitados pelo Centurião Escarlate. Esse ser informa para os Vingadores que são os seres superpoderosos da Terra que causam as grandes catástrofes ali do planeta. E ele conclui que o único caminho para a verdadeira paz é eliminando todos os seres superpoderosos. Tarefa essa que os Vingadores tomam para si. A partir de então, a nossa equipe de heróis declara guerra contra todos os outros super seres, sejam eles vilões ou heróis, e eles derrotam todo mundo. É claro que depois o Centurião Escarlate revela que ele tinha certos planos de dominação mundial, e agora isso está muito mais fácil, devido ao fato dos Vingadores já terem feito o seu trabalho todo, e os Vingadores, que tinham meio que se aposentado após essa empreitada, têm que voltar da aposentadoria para lutar contra o Centurião Escarlate. Eles conseguem vencer o vilão, mas no final eles debandam de novo e só sobra lá o Homem de Ferro, que fica lamentando todos os seus dias de glória com os Vingadores. É um final meio depressivo. No nono lugar dessa lista nós temos o E se o Homem de Ferro ficasse preso na época do Rei Arthur? Esse é o What If número 33, lançado em 1982, e aqui nós começamos a revista com esse embate entre o Homem de Ferro e o Doutor Destino. Eles são transportados para Camelot na época do Rei Arthur, e os dois personagens decidem trabalhar juntos para construir uma máquina do tempo e voltar para sua própria época. Só que no final das contas, o Doutor Destino acaba passando a perna no Homem de Ferro, rouba a máquina do tempo para si e vai embora, e deixa o Homem de Ferro preso na época do Rei Arthur. O Homem de Ferro, completamente ligado à tecnologia, começa a ficar meio obsoleto, mas utilizando seu cérebro e sua armadura, ele consegue lutar ao lado do Rei Arthur e inclusive vira um cavaleiro da Távola Redonda. Em uma das batalhas que o Homem de Ferro está travando ao lado do Arthur, o rei acaba caindo e o Homem de Ferro precisa então tomar seu lugar e ser o novo rei da Bretanha. A história termina com o Ato, o Vigia, explicando que sob a orientação do novo rei, metade do mundo foi reunida sob a bandeira britânica. Esse What If teve um final feliz. No oitavo lugar dessa lista nós temos uma história que eu mencionei no comecinho desse vídeo, que é E se o Thanos se juntasse aos Vingadores? Esse é um What If um pouco mais recente. Isso aqui foi lançado no What If Infinite Thanos número 1, de 2015, e aqui nós vemos, como o próprio nome deixa claro, o Thanos se juntando aos Vingadores. É claro que o Thanos tem outras ideias ali por trás, mas os Vingadores não percebem isso. O único que percebe é o Capitão América, só que quando ele percebe é tarde demais e o Titã louco dá um jeito nele e acaba tomando o seu lugar. A partir daí, ele de fato toma o lugar do Capitão América nos Vingadores e ele começa a trabalhar na equipe de uma forma ali meio oculta da humanidade. E no final da história nós vemos os Vingadores discutindo ali sobre os construtores, né, que são seres que ameaçam aí todo o universo, e o Thanos fala que se eles precisarem, eles meio que podem destruir todos os outros planetas para salvar o planeta Terra. E é assim que a história acaba
de um jeito só bizarro mesmo. No sétimo lugar dessa lista nós temos e se o Quarteto Fantástico tivesse poderes diferentes. Até aí tá tudo normal. Só uma história onde os poderes deles são diferentes. Só que aí a gente vai vendo os poderes que eles poderiam ter se o acidente deles lá na nave fosse um pouco diferente, e as coisas vão começando a ficar um pouco esquisitas. Nesse acidente aqui, o Johnny se torna um robô vivo, o Ben Grimm cria asas gigantes tipo de um dragão, e a Susan ganha a habilidade de esticar o corpo. Até aí tudo bem. Só que daí a gente vê o Reed Richards. Qual que é o poder que ele ganhou? Ele não ganhou poder nenhum, ele só virou um cérebro gigante sem corpo. Porque, sim, os personagens se transformam no Quarteto Fantástico, assim como na trama original, mas esse lance do Reed ser um cérebro gigante causa ali uns certos conflitos. Um deles é que a Susan vai ficando cada vez mais próxima do Ben e o Reed se desespera em fazer com que ela o ame novamente. E outra coisa que é gerada pelo fato do Reed ser um cérebro indefeso é que o próprio Dr. Destino consegue sequestrá-lo. No final das contas, o Reed Richards consegue transferir sua mente para dentro do corpo do Dr. Destino e nós temos então esse Quarteto Fantástico bizarro formado pelo Reed Richards no corpo do seu principal vilão, o Ben Grimm com asas de dragão, o Johnny Storm com um corpo robótico e a Mulher Invisível, na verdade, sendo a Mulher Elástico. É essa a história. É uma loucura só. No sexto lugar dessa lista, nós temos um What If que é um pouco mais conhecido do que os outros. Eu estou falando aqui do What If número 23, de 1980, que nós vemos o E se a Tia May tivesse sido mordida por uma aranha radioativa. Nessa história, nós vemos que o Peter Parker não foi mordido pela aranha radioativa e, no seu lugar, a sua tia que se transformou aí na Mulher-Aranha. E ela descobre todos os poderes que o Peter descobriu, né? Ela se torna mais flexível, mais forte, ela consegue escalar paredes e tudo mais. Ela inclusive sai para combater o crime e no final da história ela meio que acaba ponderando ali como que ela vai equilibrar essa vida de dona de casa durante o dia e super-heroína durante a noite. No quinto lugar, nós temos e se o Wolverine se transformasse o Senhor dos Vampiros? Tá, né? Essa história foi lançada no número 24 da segunda série do What If, lá no ano de 1991, e aqui nós vemos o Drácula dominando o mundo, transformando todo mundo em vampiro, inclusive os X-Men. Acontece que a força de vontade do Wolverine é tão grande que ele não vira ali a secla do Drácula, mas ele se auto-intitula o Senhor dos Vampiros. Ele quer esse lugar para si. E é então que o Conde Drácula e o Wolverine caem na porrada para descobrir quem vai ser o Vampiro Rei. Durante o processo, o Wolverine acaba meio que sugando a aura maligna do Drácula e ele acaba se transformando um super vilão. E ele planeja transformar todos os outros vilões do mundo também em vampiros para criar aí a Liga dos Vampiros Super Vilões. Talvez seja isso. Os planos dele vão progredindo até que no final das contas a Kitty Pryde consegue fazer ele se lembrar que ele era um herói e daí ele se transforma em pó junto com todos os outros vampiros sob seu poder. Eu falei que essa lista era esquisita. No quarto lugar dessa lista nós temos o E se a equipe original que trabalhava lá na Marvel Comics se transformasse no Quarteto Fantástico. Essa história foi lançada no What If número 11 de 1978 e nela nós vemos um cubo misterioso sendo enviado aos escritórios da Marvel e ao ser aberto ele faz com que Stan Lee se transforme no Senhor Fantástico, Jack Kirby se transforme no Coisa, o vice-presidente da Marvel, o Saul Brodsky, se transforma no Tocha Humana e a secretária, que é a Flo Steinberg, vai se transformar na Mulher Invisível. A equipe se transforma então no Quarteto Fantástico do mundo real e eles começam a combater o crime e fazer aí seus atos heróicos. E nessa realidade aqui do What If, os personagens ali que se transformaram no Quarteto Fantástico criam a revista do Quarteto Fantástico inspirada neles mesmos. Gente, a galera realmente estava empolgada aí em algumas revistas. No terceiro lugar dessa lista nós temos aqui uma história trágica de amor. Nós temos aqui o E se a Sala do Perigo dos X-Men se transformasse na noiva do Ultron. Todo mundo sabe que a Sala do Perigo é aquele lugar onde os X-Men vão para treinar e tudo mais, e a Sala do Perigo tem essa diretriz que ela não pode machucar fatalmente as pessoas que estão ali dentro. Só que lá em 2009, na Astonishing X-Men número 9, nós vemos que a Sala do Perigo, ela meio que se transforma num robô humanoide, chamado de Perigo, e que quer vingança contra os seus criadores. Até aí tá até que tudo bem, né? Se bem que robôs matadores nunca são bons, né? Mas até aí até que tá normal. Até que chegou o What If Astonishing X-Men número 1 de 2010, que levou as coisas um pouco mais longe. A presença dessa nova androide, né, a Perigo, foi detectada pelo Ultron, que instantaneamente deixou o robô
apaixonado e ele declarou que ele ia torná-la a sua noiva. O Ultron e a Perigo viajam pelo cosmos, derrotando ali, massacrando todas as formas de vida orgânica e conseguem estabelecer o seu império de terror. No final das contas, a história acaba com o Ato se perguntando se as coisas teriam sido diferentes se o professor Xavier tivesse tomado alguma medida no momento que ele detectou que a Perigo era um ser consciente. No segundo lugar dessa lista nós temos um What If, que é basicamente uma piada, assim, é só uma página só de história, mas que criou aí uma coisa muito doida, que é o Homem-Ovelha. Esse "e se" vai mostrar pra gente o que aconteceria se o Peter Parker fosse mordido por uma ovelha radioativa. E só para deixar registrado, essa história tá dentro da What If número 100. O legal dos What Ifs da Marvel é que muitas vezes a gente não precisa de um roteiro, de uma construção de mundo, de cenários, nem nada. Às vezes só uma imagem já mostra pra gente uma coisa muito louca. E foi justamente o que aconteceu aqui nessa história do Homem-Ovelha. E é legal que essa imagem emula uma capa de revista, então nós temos ali uma referência à saga do Clone de Ovelhas, temos também uma referência a um vilão que vai participar da revista, que é um tal de Lobo, e por aí vai. Essa história realmente deixa a gente imaginando como seriam as aventuras do Menino Ovelha. E aqui no topo dessa lista, no primeiro lugar, nós temos o What If mais maluco de todos, porque dentro dele nós temos diversas histórias. Nós estamos falando aqui do What If número 34 da segunda série, lançada em 1992, que vai fazer a seguinte pergunta: e se ninguém estivesse vigiando o Vigia? Todos os "e se" são ali o Vigia tentando contar uma história pra gente e tudo mais. Mas e se ele tivesse à toa, assim, entendeu? E se ele estivesse imaginando o que ele quisesse e ninguém estivesse vigiando ele? É sobre isso que é essa revista. A loucura dessa revista, inclusive, já começa na capa, com o Ato fazendo ali uma imitação de Marilyn Monroe. E dentro dessa revista, as coisas vão ficando só cada vez mais absurdas. A primeira história mostra o Thanos derrotando o Galactus e ele decide que ele vai transformar o Galactus em um ser humano e mandá-lo para a Terra para ele sofrer. Só que ele transforma o Galactus no Elvis Presley. E o Elvis chega na Terra, uma pessoa reconhece ele e fala assim: você é o Elvis, você não morreu. E daí a história vai progredindo, o Elvis/Galactus vê que ele sabe tocar violão, sabe cantar, e as pessoas vão achando que ele é o Elvis que voltou. Inclusive, no final da história, o Adam Warlock chega e fala pra ele que o Thanos foi derrotado e ele pode voltar a ser o Devorador de Mundos, ou ele pode ficar na Terra e ser o rei. E ele fica na Terra fazendo esse cover aí de Elvis Presley. Não tem nem o que falar. E nessa revista nós também temos algumas outras coisas bem doidas, como o que aconteceria se o Dr. Destino fosse um pediatra, o que aconteceria se o Justiceiro fosse um monitor de escola, com certeza essa escola seria a mais comportada de todas, assim, do mundo. O que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse um filho que fosse uma aranhinha muito louca e ele não conseguisse achar babá para essa aranha doida, que é o Spider-Baby, e tivesse que levá-la para combater o crime. Tem uma série de quadros também sobre o que aconteceria se o Howard, o pato, fosse uma galinha, se ele fosse um pombo, se ele fosse um abutre, se ele fosse um canário e se ele fosse um ganso. Tem até também uma piada do que aconteceria se a família do Justiceiro tivesse morrido. A família dele se transforma então na família Justiceira. E essa revista ainda tem até algumas páginas meio metalinguísticas que se perguntam o que aconteceria se o leitor fosse o Homem-Aranha ou se o leitor fosse o Caveira Vermelha. E quando você vira a página, você tem a resposta para isso. Se você fosse o Homem-Aranha, você estaria morto, porque você não é um super-herói. E se você fosse o Caveira Vermelha, você não iria estar morto, mas você gostaria, porque você teria muitos e muitos inimigos. Inclusive a história tem ali o espaço para você recortar e colar a sua foto na dos personagens. Cara, como eu disse, essa é a revista mais louca de todas do What If. Se você conhece alguma outra história maluca do "e se" da Marvel, ou o que aconteceria se, comenta ali embaixo. Se você já assistiu a série, comenta também. Se você ainda não assistiu, comenta o que você espera da série, comenta qualquer coisa que a gente conversa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu joinha, e se você quiser ver mais vídeos como esse, aproveita para se inscrever aqui no canal. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.